Nós vamos cear logo após a mensagem. We are going to preach the message, and then afterwards we will participate in Mas eu communion. preciso passar para vocês But before then, I want to aquilo que o Espírito de Deus pass on to you what the Holy Spirit tem derramado sobre a nossa vida, has poured over our lives, sobre o nosso coração. over our hearts. Deixa eu dizer algo para você que é importante. And let me tell you something that is important. Quando nós entramos na presença de Deus, When we enter into the presence of God, quando você entra na presença de Deus when you enter into the presence para of God adorá-lo, to worship Him, o universo exterior, the universe around you ele se desconecta disconnects do universo interior, from the interior que é o universo de universe Deus. that is the universe É of como God. se eu e você It's like as if me and you saíssemos dessa dimensão left this e dimension entramos noutra dimensão. and enters into the E a following unção de dimension. Deus que te cerca. And it is the Por anointing isso of que eu estou God dizendo that que nós circles saímos you around. de uma And dimensão so we leave e one entramos em dimension outra. and we enter into the Porque o other. universo que te cerca, Because the universe that ele não surrounds you consegue entender, cannot ele understand, não consegue te ver, cannot e ele see, não consegue te ouvir, They cannot hear porque you. você saiu do que é Because you have natural left what is natural e entrou no sobrenatural and de entered into the Deus. supernatural of Eu venho God. aqui dizer para você I algo da came parte de here Deus. to say something from the part Nesse of God. culto, In this nós service, agora nesse exato in momento this exact moment, estamos saindo we are leaving da zona natural the e comfort entrando zone na zona or espiritual, natural zone and porque o entering que into Deus the vai revelar supernatural. para você, Because what the Lord Ele will vai reveal revelar para tonight, você com He will reveal autoridade, to you with authority, Ele vai revelar para você com graça, with grace. e os demônios que estão do lado de fora demons that are estão outside querendo entender, that are trying to mas understand, não poderão but they entender, cannot understand. porque aquilo que Deus vai te revelar Because what hoje the Lord is going aqui to é reveal coisa tonight grande, is grand. é coisa firme, It's firm. é coisa oculta It's things that are que hidden você ainda não sabe, that you have not yet mas to Deus see. vai revelar But para the Lord você. will Está reveal. preparado para receber? Are you ready to Diga receive? comigo, Senhor. Say, Lord. Está fraco? Diga, Senhor. Say it stronger. Eu estou preparado. Say, I am ready, Diga Lord. agora assim, Senhor. Say, Lord. Fala comigo. Speak to me. De novo, fala comigo. Fala que o teu servo. Speak to me. Your servant listens. Todos nós sabemos. We all know, Preste atenção nisso. and pay attention to this. Todos nós sabemos que é necessário We all know it's necessary perdoar. to forgive. Diga comigo, é necessário. It is necessary. Quem é que disse? Eu não ouvi. Você ouviu alguém dizer? Diga comigo, é necessário Say, it is necessary perdoar. to forgive. Mas a grande questão é But the thing is, como perdoar. how to forgive. Como perdoar. How to forgive. Deus me fez caminhar por cada parte desse texto que nós lemos God led me through every part of this passage that we just read para trazer para você a revelação que Ele me deu para compartilhar convosco hoje. so we can dissect the revelation that He has given to me. Então a primeira coisa And so the first thing que precisamos fazer nessa noite that we must do tonight para vencer to overcome uma mágoa, a bitterness, porque se alguém não consegue perdoar, because if someone cannot forgive, é porque de uma forma ou de outra ele está magoado. it is because they are holding on to bitterness. Então, para vencermos a mágoa And so to overcome bitterness e vivermos livre, and to live in freedom, e a minha mensagem, o tema dela é in my message tonight, the theme is o caminho do perdão. the way and the path to Como forgiveness. vencer a mágoa How should we e viver overcome livre? Diga comigo, bitterness and como live in vencer a freedom? mágoa Say it with me. How to e overcome viver livre. bitterness and live in freedom. A primeira coisa The first thing que precisamos fazer we must do para vencer a mágoa e viver livre to overcome the hurt and bitterness, to É live free, reconhecer que o Espírito Santo de Deus to habita em recognize nós. that the Holy Spirit dwells in us. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo de Deus, We must see that the Holy Spirit ele habita em nós. dwells in us. O Espírito Santo, ele não visita você. The Holy Spirit does not just visit you. O Espírito Santo, ele
não apenas, The Holy Spirit does not merely, como alguns dizem e pensam, like some people say and eu think, repito, ele não He apenas does not merely se manifesta em você. manifest in you. Você precisa entender que o Espírito Santo, You need to understand that the Holy Spirit, ele quem governa você. it is He that governs you. O Espírito Santo, ele não é um hóspede. The Holy Spirit, He is not O just a Espírito guest. Santo, ele é o Senhor da He is casa. the Lord of the house. O Espírito Santo, ele é o Senhor do He is the templo. Lord of the temple. O Espírito Santo é o Senhor da sua vida. He is the Lord of your O heart, Espírito Santo é o Senhor of do your seu life, coração. of your hearts. O Espírito Santo, ele não é um sentimento. He is not a feeling. Ele não é um sentimento He is passageiro. not a temporary feeling. Ele é uma presença He is constante a na minha constant e na sua present in vida. mine, in your life. Hallelujah. O Espírito Santo, ele não depende do seu humor. He does not depend on your emotions. Ah, hoje eu estou de mau humor. Oh, today I don't feel too I'm good. not in a good mood today. Eu não estou em bom humor hoje. Ele não depende disso. He doesn't depend on that. Ele permanece em He você. remains in you. Mesmo se você está bem. Even if you are good. Mesmo se você está de bom humor. Even if you are Ou not. de mau humor. Or good, or Independente bad do mood. que você sente. Independently on how you're Independente feeling. do que você está sentindo Independently agora. what you are Eu feeling venho para today. dizer na autoridade I came dele to tell you in que His ele authority habita em that você. He dwells in you. Ele está dentro de That você. He is in you. Porque ele é Deus. Because He is God. E ele é fiel à And He sua is palavra. faithful to His word. O Espírito Santo, ele habita em você. The Holy Spirit dwells in you. Diga comigo, o Espírito Santo. Say with me, the Holy Está Spirit. fraco, diga o Espírito Santo. Say it with Ele me. habita em mim. He dwells in me. E você precisa, primeiro, And you must first reconhecer isso. recognize that truth. Todos os dias da sua vida. Every day of your life. E mesmo que nada pareça favorável. And even if things don't look so favorable to you. Porque cá entre nós, Because between us, tem alguma coisa favorável nessa terra, is there gente? things that are really favorable to us in this earth? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou abrir meu coração aqui, I'm going to open my heart to you tonight. porque serve de experiência para vocês o que Because this aconteceu is an comigo. experience for you that what happened to me. Não é segredo de ninguém. It is not a secret to anyone. Eu acredito que todos vocês, ou a maioria, I think everyone knows. que acompanham as redes sociais ou estão aí de uma forma ou de outra Our conectadas, social media somewhere is connected. viram o que aconteceu Saw what no nosso querido happened Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro, in Brazil, in Rio de Janeiro, onde muitas pessoas levantam para defender, outras levantam para atacar. where many people rose up to defend Mas or o attack. fato, o que aconteceu lá, But in fact, what happened não é there, normal. it is not normal. É algo It extraordinário. was something extraordinary out of the E aí a rede norm. social hoje, And so social sem media, você querer, without you knowing, começa a te bombardear com informações. or is trying to E aquilo foi bombard you with bombardeando o all meu of these telefone, as minhas redes alerts. sociais de informações. Eu all fui of me these alimentando news, com aquilo. And I've fed E eu fui myself with these assistindo e things, assistindo e these assistindo. news. No final, gente, eu estava com depressão, eu estava meio depressivo. And at the end of it all, O I was a Espírito little Santo falou comigo: depressive. desliga. And the Holy Spirit told E me to agora turn it coloca aí no off seu carro, and put in your coloca no seu car, telefone palavras put words que vão alimentar a sua alma, that are going porque o to diabo usa de má feed your notícia soul because para jogar the você enemy para tries to baixo. give you bad news Agora escuta to que eu vou throw you dizer down. isso. Você sabe por que eu ouvi essa voz? You know why I listened to É this porque eu voice? não ando sozinho. Because I do not O walk Espírito alone. Santo estava The Holy comigo Spirit was with quando eu me estava enchendo a minha when I mente was filling de my más mind notícias. with bad news. E Ele que cuida de mim. And He's the one that E protects Ele que me. cuida de você. And He protects you. E Ele que cuida do templo. And He protects the temple. Eu sou o templo do Espírito. the temple Ele of te the disse: Holy você está Spirit. indo para baixo. You are going Você está there. ficando desmotivado. You're being Está unmotivated. ficando com depressão. You're getting depressed. Está ficando ansioso. You're feeling anxious. Larga isso. Leave this to Leia the a minha side. palavra. Start reading Se my alimenta word. da minha palavra. Feed yourself of this word. Nós precisamos encher a nossa We mente need to feed todos ourselves, os dias com our a minds palavra with de the word Deus. of God. Ai, gente, eu quero adorar a Ele. I want to praise Porque God. o Espírito Santo, Because the Holy Ele Spirit, que habita dentro de He is the mim, one that dwells Ele in que me habita dentro de você, and dwells in Ele you. fala conosco em todo o tempo, speaks to us all the mesmo time. com depressão, Even with depression, mesmo com ansiedade, even with mesmo anxiety, com angústia, even with mesmo anguish, com problema, even with mesmo com problems, dificuldade, even with difficulty. Ele está He presente. is present. Só quem pode adorá-lo nessa Only noite. who can praise Him tonight. Ele não é um colega He is not your companion or que você tem, a friend that you have que está com você por pouco tempo e pode até te abandonar. who stays with you for a while but maybe can disappear later on. Mesmo em tempos bons, Whether in good times
ou em tempos ruins, or in bad times. eu vou repetir para você dar um glória a I Deus will comigo. repeat so you can glorify with me. Mesmo em tempos bons, Even in good ou em times, tempos or in ruins, bad times, mesmo em tempo de abundância, things of abundance, ou em tempo de or in escassez, times o of Espírito sacredcy, Santo não vai te the Holy abandonar. Spirit does Ele not está abandon conosco. you. He is with Palavras de Jesus. Words of Ele Jesus. disse: eu irei, He mas will go. enviarei outro I will go, but I Consolador will send que a counselor, estará a convosco comforter that will be with you todos os dias. all of the days of your Eu vou life. repetir, eu vou And I will repetir. repeat it Ele está again. comigo, He is with Ele me. está com você, He is with Ele you. está conosco, He is with us. Ele está nessa igreja, He is in this Ele está church. com os jovens, He is with the youth. Ele está com as irmãs, He is with the Ele está com os sisters. senhores, He is with the Ele está brothers. com as He is crianças, with the children. Ele está com o louvor, He is with the Ele worshipers. está conosco He is with us. todos os dias, All of the days of até our a lives. consumação do século. Until the conclusion of the Diga para o seu century. vizinho: Tell your neighbor, não entristeça do not make the o Holy Spirit Espírito Santo. upset. Foi por isso que Paulo disse, That is why Paul said, Efésios 4:30, está com a Bíblia Ephesians aberta? 4:30, Ele disse assim: he said, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do not grieve the Holy Spirit of God, com o qual vocês foram selados with whom you were sealed by, para o dia da redenção. for the day of redemption. Eu fui selado We were sealed e eu fui agraciado and we were graced com o selo do with Espírito the sealing para of o the Holy dia da Spirit redenção. for the day of A redemption. Bíblia diz, Paulo The diz Bible que will tell você us e eu somos uma carta, that we are one e essa in one carta flesh. foi selada, And this e ela letter tem o was endereço: sealed. mansões celestiais, morada de Deus, Mansions in habitação de Deus, homes of porque quando God eu are chegar lá, prepared for us. selado Because when pelo we go Espírito, there, we are Deus sealed by vai the Holy abrir Spirit. essa He carta. will open our letters. Deus vai abrir He você. will open you. Por isso que Paulo disse: não entristeçais a That is ele. why Paul said, do not grieve the Holy Esse é o Spirit. primeiro passo, Brenda. This is the first step, Brenda. Entender que o Espírito Santo habita em nós. To understand that the Holy Spirit Você vai dwells in dizer comigo us. agora, mas com And you're muita going to repeat convicção with na me with sua a alma. lot of conviction. De tanta coisa que você já ouviu o pregador pedir para você With repetir. so many things that people have Essa asked eu you to quero que você repeat, diga com preachers, convicção. I want you to repeat this Diga to your assim: o neighbor. Espírito Santo. Say that the Holy Spirit, Diga de novo: o Espírito say the Santo, Holy ele Spirit habita em mim. dwells in me. Ele não está aí de passagem. He's not just passing by. Há cristãos que enfrentam situações da vida difíceis And here are people or lives that people that go through difficult situations. e por conta dessas situações And difíceis, because of these difficult situations, eles dizem o seguinte: they say, eu não consigo perdoar. I can't forgive. Eu não consigo perdoar. I cannot forgive. Eu já ouvi, quantas vezes eu ouvi isso da boca de crente? I've heard this from the mouth of Christians before. Alguns até dizem: mas pastor, Some people even say, but pastor, isso é muito difícil. it's too hard. É impossível para mim It's perdoar. impossible for me to forgive. Lembre-se, Remember, você não está só. you are not alone. Você não está sozinho. You are not by Você yourself. tem o Espírito Santo You de have the Holy Deus Spirit que mora em você that dwells in e you. Ele é And He capaz is capable de realizar o impossível. of fulfilling the impossible. Primeira coisa, And first, não entristeçais o Espírito. do not upset the Holy Segunda, Spirit. Second, a segunda coisa que precisamos entender para vencer a mágoa e viver livre, that we must do to get rid of these things. entenda isso. Understand this. Não é só vencer a mágoa, It is not just overcoming bitterness, mas é vencer uma mágoa e viver livre. but it's overcoming a bitterness O and to verso live free. 31, eu disse que eu ia dissecar isso. Verse 31, I said Ele I would diz assim no surround this. capítulo 4: He said this in chapter 4 of Ephesians. livrem-se de toda amargura, Get rid of all bitterness, indignação all rage, e ira. and all anger. Olha o que Paulo disse: at what Paul said. livre-se Get rid de toda amargura, of all bitterness, indignação all rage, e ira. and anger. E nesse segundo passo, And in this second step, você vai precisar de se livrar de três coisas: you need to get rid of three things: a amargura, bitterness, a indignação indignation, e a ira. and anger. Esse segundo passo eu considero ele muito, mas muito importante mesmo. This second step I find very important. Por quê? Why?
Porque o segundo passo não é fazer, guarda isso, Because the second step is não é fazer das nossas feridas na not to alma, do of our wounds in our soul, as nossas mágoas, our wounds, as ofensas que the recebemos. offenses, the hurt that we carry. Nós não podemos fazer das nossas feridas We cannot make our wounds a nossa morada. our home. Diga comigo, eu não posso We cannot fazer das minhas feridas make our wounds a minha morada. our home. Nós não podemos viver We cannot live alimentando a amargura, feeding our a indignação indignation, e a ira. our bitterness, or our anger. Tem gente que faz desses três Some people treat these three things como se fosse um bichinho de estimação. as their pets. Todos os dias ele vai lá e Every alimenta day. um pouquinho. They go and they pet it. E esses três bichinhos And these three pets que eu considero, que eu chamo de amargura, indignação e ira, bitterness, indignation, and anger, eles são como se fossem um monstro they que are like querem te devorar, a monster that wants to devour you porque você que os alimenta. because you are feeding them. Guarda o que eu vou dizer: And remember this: a casa da nossa alma the house of our soul não pode ser construída com tijolos de cannot be built amargura of bricks of bitterness e nem ressentimento. and resentment. Eu sou morada de Deus. I am the dwelling place of God. O Espírito de Deus habita em mim. The Spirit of God dwells in me. Mas tem gente que está construindo esse templo, But there are a people estrutura desse templo que é a habitação de Deus, that are building this house, os tijolos, this temple, os with the rebocos, bricks a estrutura, and the structure, the foundation. ela é construída de tijolos e estrutura de amargura e It's ressentimento. built with bricks of bitterness and resentment. E existe uma ordem nas escrituras. And there's a command in the scriptures. E a ordem é, And it is this. verso 31 do capítulo Verse 4 de 31, Efésios: chapter 4 again. livrem-se, Get rid. livrem-se. Get rid. Interessante And it's interesting que Paulo não disse livre-se de amargura. that he doesn't say get rid of bitterness. Ele disse livre-se de toda. He said get rid of all Por isso que eu disse que bitterness. tem gente que ainda guarda um bichinho lá dentro. That's why I say that people have some Aquele pets. pequeno ressentimento lá dentro que você não consegue abandoná-lo mais. That little resentment Se that you tornou cannot parte abandon. da sua vida. That became Note isso. part of your life. E aqui está o grande perigo. And here is the great Quando danger. alguém nos fere, When someone hurts us, quando alguém nos machuca, when someone hurts you, quando alguém fere a nossa mente, when someone hurts our quando alguém minds nos oprime, or oppresses tudo us, que foi feito contra nós everything that was done against tem us uma tendência a revisitar como dor has a tendency to e a revisit us in repassar pain novamente o que aconteceu de novo. and help us E isso vai relive what ficar had te happened. mortificando, And that comes on vai and it ficar tries te to machucando, hurt you over te and magoando. hurt you Esse over and bichinho de over estimação, again. And this ele pet precisa sair, needs to leave. ele precisa ser morto, It needs to die. ele precisa ser sufocado. It needs to be Você suffocated. precisa tirar de dentro da sua Because you alma. need to remove it Ele from your precisa ser soul. tirado de dentro da sua vida, You need to remove it de from dentro your da life, sua história. from your story. E quando isso ocorrer, And when this happens, precisamos chamar a nossa mente we can recall to our minds ao nosso posicionamento de cristão. our position of Christians. As Eu não estou Christians. lidando aqui com mundanos. I'm not talking to worldly people. Estou falando tonight. para servos e I'm servas de talking to Deus believers, servants of que um God, dia vieram à who cruz came to the e nos pés da cruz aceitaram a came to Jesus the feet of the e cross disseram: Senhor, as coisas and velhas said, passaram Lord, the old things e agora tudo have se passed fez away, novo. and you E have disseram made muitas vezes: a everything vida new. que agora vivo, And now the eu life a that I vivo live, pela fé I do not live em for Cristo myself, I Jesus. live it in Você Christ e and eu Jesus. não somos uma velha You and criatura, we are mas now somos uma old nova creation. We are criatura. new O creation. velho Adão morreu The old quando man você has desceu as died. águas batismais. When we Agora went não into deixa eu voltar à baptism tona. waters. O velho Adão, And now o velho old Adam, homem. the old man, Você é uma nova criatura. has died and you are a new creation. Então você precisa trazer à sua And so you mente need to remind yourself o reposicionamento cristão e dizer of your repositioning as a servant e of God perguntar: and say and ask, é isso mesmo? is that right?
falando de dores, ressentimentos, amarguras. talking about bitterness and anger. É isso mesmo que eu quero trazer para dentro da minha alma? Is this really what I want to carry inside of my soul? É isso mesmo que eu quero carregar comigo por tanto tempo? Is this really what I want to carry for all this time? Há coisas muito melhores There are things much greater, com as quais você pode far better things that you preencher a sua can mente. fill your mind with, Coisas que edificam. things that edify. Por isso eu contei o meu testemunho dessa semana. And so this week, Quando eu comecei a assistir aqueles I told noticiários, you of this testimony. I saw all the news of aquilo what was foi me happening. jogando para It baixo, foi me started jogando to para baixo. unmotivate me Eu and bring senti me que eu estava down. desmotivado. I felt like I was Eu comecei a unmotivated. sentir que eu estava ficando sozinho. And I felt like I was Parece alone. que vinha uma nuvem negra sobre a minha Like a vida. black cloud Mas came over glória a me. Deus, But glory porque to quem God, habita because dentro de who mim dwells in é o me Espírito is the Santo de Spirit of God Deus. Himself. E eu ainda estou sensível And I am à still voz sensitive dele. to His E voice. ele me fez And He vitorioso made me more than a victor sobre esse sentimento. over this feeling. Você sabia que são artimanhas do diabo? You know, these are things of the devil, Lembranças stumbling blocks of the que devil, vêm à sua mente, memories que that vão come te back, aprisionar. that imprison you. Por isso o escritor disse assim: quero trazer à memória And so the writer aquilo writes, que me I dá want to bring to mind esperança. what gives E eu me vou hope. dizer com as minhas And I'm going palavras: to say in eu my quero words, trazer à I want to memória bring to mind aquilo que me dá what gives segurança, me security, aquilo que me dá what gives esperança, me hope, aquilo que aumenta a minha what fé, gives me aquilo que faith, me faz caminhar that makes me no walk on sobrenatural. the supernatural of God. Jesus está falando com alguém aqui nessa God is noite. speaking to somebody Alguém here. está sendo liberto aqui Someone nessa is being noite. free tonight. Jesus trouxe alguém aqui nessa noite Jesus brought para ouvir someone esta here palavra to listen e to sair this daqui word livre, and be free. livre das amarras, Free from these ties. livre dos problemas, Free from these problems. livre das lembranças Free do from the passado memories of que the te past acorrentam. that Tem chain you. algemas caindo por terra There aqui are hoje, yokes Brenda. falling to the ground Tem amarras tonight, caindo Brenda. aqui nesta There are noite. chains Quem está me breaking. assistindo na internet, Who's watching me receba a online, libertação de receive Deus. the Quem está deliverance me of assistindo God. aqui na Who is igreja, watching in levanta a church, sua voz, start praising, levanta a sua mão start e glorifying adore a and Deus. worshiping the Lord Porque Jesus. chegou libertação na Because there sua is vida. deliverance in your life. Chegou libertação na sua vida. There Eu is vou te dar deliverance alguns in your segundos life. para você I'm gonna adorar. give you some Porque o seconds to grandão praise. da Galileia Because chegou the aqui. great one of Ele Galilee está came. aqui, ele está He is passeando aqui. in Olha our ele, midst olha and he ele, is olha ele, walking olha all around ele. us. A Can you feel milagre, him? a cura, a Can you feel poder, him a tonight? libertação, There is healing, a there is transformação. power, there is transformation. Hoje ele te There is liberta. deliverance. Tonight He wants to deliver you. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Ele quer se revelar a He você. wants to reveal Himself to Ele you. quer se revelar a sua He vida. wants to reveal Himself Ele quer to falar you. com você. He Ele wants quer to caminhar speak to com you você. and walk with you. O perdão só vai acontecer na sua vida Forgiveness will only occur quando você parar de morar dentro dessas feridas. when you stop living into those wounds. Pare de morar dentro dessas feridas. Stop living in your wounds. Seja curado nessa noite. Be healed tonight. De uma vez por todas, seja liberto e Once liberta and for nessa all, noite. be delivered Se tonight. pois o Filho vos libertar, If the Son sets you free, verdadeiramente you are sereis truly free indeed. livres. Existem pessoas There are people que vivem dentro de uma ferida há muitos anos that live in wounds for a long time e não conseguem se livrar delas. and cannot be freed from. Mas hoje Jesus está aqui But tonight Jesus is here para trazer cura na to sua bring you alma. healing in your soul. Eu vou liberar e a palavra I'm que eu going to liberar vai deliver ser this word and lançada it's na going sua to be vida. graced over your Toda life. amargura de alma vai Every ser bitterness curada. of the soul, Toda mágoa que está te consumindo vai cessar. every anger will Toda end. dor que foi causada All no pain that passado was caused in vai the ser past curada will have to be hoje. healed tonight. Na autoridade do nome In de the Jesus, vai authority in the recebendo o name seu of milagre. Jesus, start receiving it. Perdoar não é uma opção. To forgive it is not a option. Perdoar é obedecer à voz de Deus. It is to obey the voice of God.
Perdoar não é fraqueza. It is not weakness. Oh, gente, eu estou sentindo o Espírito de I Deus feel the aqui. Holy Spirit in our midst. Perdoar é força espiritual em Forgiveness is ação. spiritual strength in É o action. dunamis. It is. Dunamis no grego é dinamite. They are dynamites. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. To forgive, É it is not to decidir forget, não ser but it is prisioneiro to do decide passado. to not be a prisoner of the past. Perdoar não é aprovar o erro de It alguém, is not to reprove the wrongs mas of é somebody, libertar o seu coração but to deliver your do heart peso dessa from the mágoa. weight of this hurt. Perdoar não é perder, It is not to lose, mas perdoar é ganhar it is paz. to gain Receba a peace. paz que excede o Receive the entendimento peace that na sua vida nessa surpasses noite. understanding tonight. Perdoar não é um caminho opcional, To forgive, it is not optional, mas é o único caminho but it is the only way possível para quem quer viver to who livre. wants to live in freedom. Perdoar não é natural. To forgive, it is not Perdoar natural. é sobrenatural It is porque vem de supernatural because it Deus. comes from God. Perdoar não é fazer um favor a outrem, a outro, To forgive, it is not to do a favor for mas é somebody else, presente para si but it mesmo. is a present for yourself. Perdoar não é uma escolha emocional, It is not an emotional mas é decision. uma decisão It is espiritual. a spiritual decision. Perdoar não é algo que fazemos quando outro It is merece, not what you do when somebody mas é deserves algo it. que fazemos porque fomos But perdoados it is por an act we do when Jesus. we ourselves were forgiven by Jesus. Perdoar não é apagar a memória, meu To irmão, forgive is not to erase your mas memories, é ser brother. curado But it's desta to be ferida. healed from this hurt E and this todas wound. as vezes que você And esbarrar every nela, time that you scratch it, você vai lembrar que foi ferido, going to remember once mas you também were vai ter hurt, certeza but que já you'll foi recognize curado. that you were Tem healed. gente sendo curada there are aqui people nessa being noite. healed tonight. Há um espírito de cura que está sendo liberado Spirit of sobre healing esta is casa over this nessa house noite. tonight. Há um espírito de liberação da parte de There's a Deus Spirit of que está God quebrando algemas that do is passado, breaking the yokes feridas of da alma. Alguém foi ferido pelo People were pai, hurt alguém by foi their ferido fathers. pela mãe, Hurt by alguém their foi ferido mothers. pelo marido, hurt by their pela husbands, esposa, hurt by their pelo patrão, wives, hurt by pelo their amigo, bosses, by their pelo friends, funcionário. hurt by their Mas employees. Jesus But está Jesus aqui hoje is here dizendo: tonight eu sou a saying, tua cura, I am your eu sou a healing. tua cura. I am your Seja healing. curado, Be healed. seja curada, Be healed. seja curado. Be Só quem healed. recebe esta palavra Who agora. receives this in the name of Jesus? Eu sinto a virtude do I Espírito feel the que virtue está fluindo of the aqui Holy nesse lugar. Spirit that is flowing here. Está chovendo virtude de Deus It is aqui nessa raining casa. virtue from God. Está caindo sobre a sua vida It is nessa falling noite. from your life Está tonight. caindo sobre a sua plantação Over nessa noite. your planting Uma chuva tonight. que vai fazer A rain that você will prosperar. make you prosper. Porque Deus está me mandando Because God is dizer ordering que a me to sua say prosperidade, that your que prosperity você ainda não rompeu, that you have not porque yet você estava overcome, ferido, because you were hurt, magoado, bitter. mas aquele que está mandando chuva, But the one that is Ele está sending the mandando rain, chuva sobre a tua terra, He's sending rain sobre a over tua your casa, land, over sobre your a tua house, família, over your sobre o teu family, plantio, over your sobre as tuas finanças. sowing. Receba essa palavra na Receive autoridade this do in the nome name de Jesus. of Jesus. Terceiro, Third, evitar brigas you have to avoid e disputas sem sentido. fights of without mention or O verso meaning. 31 do capítulo 4 diz: Verse 31 of 4 says, livrem-se de gritaria get rid of yourself of all e calúnia, gossip, bem como toda maldade. with all evilness. O terceiro passo The third step dessa cartilha que Paulo nos dá hoje of this letter that Paul wrote nos ensina a não entrar em discussões inúteis, shows us to not enter into conflicts that have no em gritarias Point. e calúnias. in any conflict, shouting or judging, gossip, Porque, irmãos, slander, gritarias, calúnias e disputas because pointless arguments, shouting and slander não levam a lugar algum. do not bring us to anywhere.
Há pessoas que vivem em conflitos diários, There are people that live in conflict. não conseguem se curar de uma They situação cannot be healed from a situation, e logo já se ferem em outra situação. and they get hurt in another situation. Pessoas que vivem constantemente dentro de conflitos. People that live constantly in conflict. E dentro desses conflitos, And in these conflicts, ou uma ferida nova é aberta, or a new wound is open, ou uma ferida antiga é atingida novamente. or an old wound is E open muitas again. vezes, quando uma ferida antiga é aberta And with novamente, the ela old dói wound muito mais do reopens, que uma it hurts ferida a lot nova. more than the first time. Pessoas que vivem em conflitos, People that live in conflict, repetindo mágoas do passado, constantly bringing up the past, acham que estão certas Think that em they are uma causa, em um correct determinado ponto, in a case, in a determined point, e saem por aí gritando com todo mundo e com todos, and they shout with any and everyone, difamando, defaming, falando mal das pessoas. gossiping, and speaking ill about other A Bíblia people. chama isso de brigas e gritarias, And we talk about, the e Bible talks about contendas this desnecessárias. as arguments, shouting, and slander. E isso And this entristece o Espírito Santo upsets the Holy Spirit, e nos afasta and it creates do distance perdão. from sin in us. A mansidão e a paciência Care and peace, or patience, e a sobriedade, ela nos aproxima de Deus. gentleness and patience, it brings us closer to healing. Só para você recapitular comigo. Only for you to recap with me. A primeira coisa é: o Espírito Santo habita em The mim. first thing is the Holy Spirit dwells in us. Não faça das feridas a sua morada Do not make your wounds your home, e evite discussões sem sentido. and avoid meaningless discussion. Se não é para você entrar nessa conversa, If you're not supposed to enter Não this entre. conversation, don't. se não é para você falar nada, If you're not supposed to say não anything, fale. don't. Se você não pode ajudar, If you cannot help, fique calado. close your mouth. O que você e eu podemos fazer What we can do é orar uns is pray pelos outros. for one another. Por isso que muitas vezes dentro da That's igreja why in the church, pessoas são feridas People are constantemente, hurt constantly porque às vezes ficam querendo tomar because as they want dores dos to outros, always take the burdens e of ele others, por si próprio and they não themselves tem a estrutura do not have the nem de structure cuidar dos seus próprios to even problemas, protect themselves. e agora quer cuidar dos And problemas they want dos to outros. take care of the other Guess person's what? problems. E adivinha o Vai quê? virar uma confusão ainda It maior. will become a Porque greater se alguém entrar numa confusão confusion e essa pessoa ela é or conflict, acelerada, and this person ela é desesperada, enters into ela é a conflict, apavorada, and this person ela não is tem o domínio próprio overwhelmed, pelo do not Espírito have Santo, self-control, ela não tem a mansidão, do not have ela não kindness, está ali para consolar, they're not there to ela não está ali console, para apaziguar, they're not there to vai create jogar peace. fogo, gasolina no You're incêndio going to be throwing gas on the fire, e vai se queimar. and you'll burn. Então guarde isso no seu coração. And so pay attention to this. Primeiro, o Espírito Santo de Deus habita em mim. So first, the Holy Diga Spirit comigo: o dwells in Espírito us. Santo Say with me. habita em mim. The Holy Spirit dwells in Segundo, us. não faça feridas na sua Second, do not morada. make your wounds your home. Construa a sua morada com tijolos saudáveis. Build your home with healthy bricks. Tem pessoas que as construções da casa dele, pastor Silvani, There are people with their foundation of their house são como aqueles moradores das comunidades lá no Brasil, built like those communities que in não tem Brazil como fazer nem o reboco that cannot be da rebuilt casa. from of their house. The house cannot be rebuilt. E aí os seus tijolos estão expostos ao vento, à chuva, And so ao the sol, bricks are à exposed tempestade, to all types of bad weather, e facilmente eles se quebram, and so the porque não tem foundation como fazer uma argamassa, crumbles because there is no cement. como passar um cimento ali. There's no cement. Então não faça das suas feridas And so do not make your wounds a sua morada. your home. Terceiro, Third, evite discussões sem sentido. avoid meaningless discussion. E quarto, And fourth, tenha compaixão have compassion por quem te feriu. for those that hurt you. Quem é crente aqui nessa noite? Who is a Christian here? Quem é lavado pelo sangue de Jesus? Who is reclothed Quem in the blood sabe of que vai Jesus? morar no céu Who knows dia? they're going to live in heaven? Então você tem essa And so qualidade. you have this quality. Tenha compaixão Have compassion por quem te feriu. to who hurt you.
verso 32 do capítulo 4, Verse 32 of chapter 4 of Paulo diz Ephesians. assim: sejam bondosos Paul said, "Be kind e compassivos and compassionate uns para com os outros. to one another." O quarto passo é: The fourth step: tenha compaixão com aqueles que te feriram. have compassion to those that hurt you. Alguém pode perguntar, aí na sua mente está perguntando: Maybe your mind is como ter asking, compaixão por alguém que me machucou profundamente? how can you have compassion for somebody that Como hurt you? olhar para quem me traiu? How do I look to somebody who betrayed you? Como conversar? Como ter amizade you com quem me feriu? Have a friendship with who hurt you Me humilhou. and who humiliated E you? pior ainda, And worse, e ainda assim sentir compaixão ao invés de sentir raiva dele. I actually feel anger instead of compassion. E é aqui, meus amados, And that is where que entra o que nós chamamos dentro da teologia, enters into the a teologia do discernimento the theology espiritual. of a spiritual Sabe por que a discernment. igreja está ferida? You know why the church is Porque hurt? está faltando you espírito are de lacking discernimento spiritual dentro da discernment casa. in the house of Mas God. hoje Deus está liberando na Very sua true. mente So God is um delivering espírito in de your mind discernimento. the spirit of Você vai discernment. discernir o que You are é going de to discern what Deus, is from o que God, não é de Deus, what is not from o que God, é do diabo. what is of the devil, E você não vai se and envolver, you will not involve mas você vai tomar uma yourself, postura but you de will have the posture of servo. a Você vai servant. blindar alguém. You will Você vai ser seal. instrumento de cura em You will be a alguém. healing Você vai object, curar a alguém. healing Você vai ser curado. somebody's life, Porque o espírito de and you will be discernimento healed está em because the você. spirit of discernment is over you. E nesses dias tão duros e difíceis, And in these painful and hard days, precisamos buscar do Espírito Santo isso. we must seek from the Holy Spirit Mais do this. que tudo hoje, gente. More than ever Eu vou today. repetir, I'm mais do gonna que repeat. tudo More hoje. than ever Eu today. preciso. We must. A igreja The precisa. church must. Você precisa. You must. Nós precisamos buscar do Espírito Seek from Santo the Holy o Spirit. espírito de discernimento. of discernment. A minha oração aqui nessa My noite, prayer tonight. a minha pregação aqui My nessa noite é: preaching tonight. Espírito Santo, Holy nos Spirit, dá espírito de give us the discernimento. spirit of discernment. Não nos deixa enganado. Do not leave us Não nos tricked. deixa cego. Do not leave Eu us quero blind. ver. Let us Eu quero see. entender. Let us understand Para que possamos ter compaixão so that we may have compassion e discernir. and discern. Listen, Escute bem. quem é o verdadeiro inimigo? We must see who the true enemy is. Você vai conseguir isso? Olha, com todo respeito With all respect aos queridos aqui to all those here que estão na faculdade, that are in college, os que já se formaram, those that have already graduated, os que têm os seus diplomas. those who have your diplomas, your Você degrees. consegue isso estudando na faculdade? Can you receive this studying? Discernir qual é o espírito To discern que está por detrás, that is behind atuando na vida de alguém? acting in the life of somebody. Só receberemos isso You can only receive this discernment através do Espírito through the Santo. Holy de Deus. Spirit of God. Se você hoje começar a orar If you start to pray tonight e dizer: Deus, and say, God, eu errei, I was eu wrong, pequei, I sinned, eu sou falho, I'm a mas eu wretched estou man, vivendo dias difíceis. but I'm living in Não me bad deixe errar days. novamente. Do not let me Não me deixe vacilar create greater novamente. errors and Não me trip deixe again. pecar Do not let novamente. me sin Não me again. deixe ter raiva do irmão. not let me have Não me a deixe ter bitterness to my ódio do brother. irmão. Do not let Porque me be pelo teu angry with my Espírito brother or sister. eu posso Because with the discernir Spirit, I quem can discern estava what is operando. truly operating through them. Há uma diferença muito grande There is a great difference. em quem consegue ver a realidade espiritual Who can see the true reality spiritually e quem ainda vive cegamente reagindo no natural. and who truly still lives spiritually Por que blind que in the existem muitos natural? conflitos Why is there so dentro much conflict da igreja? in the church? Porque muitos ainda Because many não conseguem discernir cannot discern o espírito que está operando the spirit that is por operating detrás daquela situação. behind each situation. Mas hoje o Espírito Santo está descendo But aqui now the nessa Holy casa, Spirit is coming está down, colocando na sua mente, putting in your no mind, seu coração, in your heart, na sua vida, in your o life, espírito de discernimento. the spirit of Antes de discernment. falar mal de alguém, você Before vai you speak discernir. bad about somebody, Antes you're de going to murmurar, discern. você vai discernir. Before you complain, you will Antes de discern. falar In mal, Jesus' você vai name, discernir. you are going to Antes de você falar first mal de alguém, você evaluate vai orar before por ele. speaking to Antes de somebody você illy, criticar a before
situação, before você you vai criticize, interceder in por eles. Jesus' name, you will pray for them. Porque quem tem espírito de discernimento Because who has the spirit of discernment, entende que a luta não é you contra understand pessoas, that your fight is not against the person, mas é quem está agindo por but detrás. it's who is acting and moving behind Quando eu them. vejo um foco de mentira, When I see that quando eu vejo um foco de there is a fofoca, focus of lies, quando eu vejo um foco de contenda, of gossip, eu não vou of na slander, pessoa, I'm not eu going to vou go no to the joelho person. para vencer I'm o gonna go on espírito my que está knees por detrás to daquela overcome the situação. spirit that E is guess behind what? this person. E Na adivinha maioria o quê? das vezes, The most of esses the time, demônios these têm que demons sair, have to porque leave, a nossa luta because your não fight é contra a carne, not against não flesh é and contra o blood. sangue, It's not mas against é contra them, principados but it's against e potestades. principalities E and hoje eles rulers estão of caindo the por evil terra. world, and now it is falling to the ground No nome today. de Jesus. In Jesus' name. Quando você se lembra das suas feridas, When you remember your wounds, e isso é fato, viu, and gente? this is a fact, Quando você se lembra das suas feridas, when you remember your wounds, logo vem na sua mente in your mind, o rosto daquele que te feriu. the face of the person that hurt Sim you ou não? comes up. Yes or no? Foi aquele indivíduo. It was that person. Mas se você tem o espírito de discernimento, But if you have the spirit of discernment, saberá que essa ou aquela pessoa you know that that person não é o problema, is not the problem. mas o problema é quem está atuando The problem naquela is pessoa. who is acting E você through that vai orar person. por And ela, you're going to você pray. vai ter compaixão You're going por to have ela, compassion você for vai them. amá-la, You're going to e love a them. sua atitude vai entrar agora como your attitude intercessor will daquela come into vida, an intercessor e ela vai ser tocada, towards that life. porque a sua And they will oração be vai mover o touched céu, because your vai prayer mover will a move the terra, heavens vai and the mover earth. os It anjos, will move vai the repreender angels. os demônios, It will rebuke the aquela demons. situação vai That dissipar, situation will have to aqueles come to espíritos an vão end. sair, Those spirits will aquela have to vida flee. vai ser That life will have to be liberta. freed. Você vai poder se abraçar And you will be novamente, able to be você vai hugged poder se alegrar and novamente, rejoice with vocês them. vão poder se rejubilar You will be able to novamente, come together vocês vão poder again cear juntos and novamente, be one again. porque pessoas que Because people that agiram como instrumento momentâneo na mão do inimigo. like an E eu vou dizer isso aqui momentary com instrument palavra in de the enemy's autoridade. hand, and I'm Quem going to say this with porventura algum authority. dia, Maybe if uma one hora, time, foi at usado one point, pelo inimigo, were used by the foi enemy. momentaneamente, It was momentarily. porque hoje você está Because sendo today you liberto are being delivered pelo poder de Deus. by the power of God. Quinto passo, And the fifth step, e é o último passo, and the last step, e nós já vamos cear. and we are going to contribute today with Eu quero aproveitar a communion. oportunidade, And I want to já para adiantar, grab this opportunity. convidar o pessoal do grupo de louvor I para want ficar to aqui à invite frente. our worship A team mesma ministração aí, isso. Antes de nós cearmos, before we abre um pouquinho mais os strings. participate in communion. Quinto e último passo. The fifth and last step. Deixa eu recapitular com você. Let me recap with you. Primeiro, First, o Espírito Santo habita em mim. the Holy Spirit dwells in us. Diga, o Espírito Santo Say, the habita Holy em mim. Spirit dwells in me. Segundo, não faça das suas Second, feridas do not make your wounds a sua morada. your home. Terceiro, evite discussões sem Third, sentido. avoid meaningless discussion. Quarto, Fourth, tenha compaixão por have quem te feriu. compassion for those who hurt you. E quinto, And fifth, entenda. understand. Listen. Entenda Understand que você também precisará de perdão algum dia. that you too will need forgiveness someday. Todos nós All of us vamos precisar ser perdoados algum dia. need to be forgiven one day. Por que estou dizendo isso? Why am I saying this? Não sou eu que estou dizendo. It is not I. Efésios capítulo 4, Ephesians 4, verso 32, verse 32. parte B. Põe na tela tudo, Part por B. gentileza. Efésios 4, 32. Ephesians A última 4:32. parte. Part B. Perdoando-se mutuamente. Forgiving each other. A palavra mutuamente significa The word each other que todos nós means that all of us precisaremos do perdão de alguém. will need somebody's forgiveness at some point. Vocês estão entendendo? Diga Are you amém. understanding? Say amen.
Em algum instante da sua vida, essa é boa. In an instance, Gostei dessa. Em algum instante da sua vida, in an instance of your life, você também feriu alguém. you also hurt someone. Em algum instante da sua vida, em algum momento, At some point, você fez alguma coisa que magoou you alguém, did something that hurt someone, entristeceu alguém. brought pain over someone. Você acha que porque eu sou pastor da igreja não tem gente que às vezes fica ferido comigo? You think because I'm a pastor, someone hasn't gotten hurt Esses from me? meninos aqui, eles quando chegar no céu, These men, women, o galardão deles vai ser grande. their reward when Aí a they irmã get to fala, é heaven is going to be verdade. great. Aí, pastor, é verdade. Muitas pedras na coroa. Many jewels on the crown. Amém. Às vezes eu fico assim, meu Deus, eu falei daquele jeito com a irmã, perdoa, irmã. Sometimes I think like, dang, I shouldn't have said it that way. Quantas vezes eu falei, Forgive para, me. tá cantando errado. Or I say, oh my gosh, you're singing Aí it vai wrong. que ele tá num dia ruim, Maybe he's in a bad day. ficou magoado comigo. Em algum momento da sua vida, In a moment in your life, vai ter aquele momento que você feriu alguém. you'll have moments that you hurt people. Agora, guarda isso. And I'll keep this. O Espírito Santo veio falando isso comigo a semana The toda. Holy Spirit said this to me all week long. Se não queremos perdoar, If we do not want to forgive, porque tem gente que não quer perdoar. because there's people that don't want to forgive. Se não queremos perdoar, If we do not want to forgive, deveríamos, no mínimo, we should, at the minimum, nunca ter errado. never make any mistakes. Deveríamos, no mínimo, At the minimum, nunca ter pecado. never sin. Mas como todos pecamos, But as all have sinned, todos precisamos do perdão. everyone needs forgiveness. E se precisamos ser perdoados, And if we must be forgiven, também devemos perdoar. we must also extend forgiveness. Existem pessoas que estão tão certas, mas tão certas dentro de si, There are people that feel so certain tão in themselves, convictas que estão sempre certas so e sempre convinced that they are com a razão, always correct que and right acabam se reason, tornando cegas para o seu próprio that they erro. are blind to their own mistakes. Vive errando, mas não conseguem They enxergar. live making mistakes but cannot Apontam see. falhas, julgam pessoas, atitudes, criticam, Point to faults and critique mas others, não percebem but they cannot que see em algum momento that in a moment feriu alguém. they hurt someone too. Por quê? Why? Porque quando alguém não reconhece as suas próprias falhas, Because when someone does not recognize their own faults, ele se torna incapaz de They are experimentar o perdão de incapable verdade. to experience true forgiveness. Porque o perdão começa, Because true forgiveness, vou repetir, porque o perdão começa it truly lies quando o orgulho termina. when pride ends. Deixa esse orgulho de lado. True. Leave your pride to the Deixa essa side. altivez de lado. Leave this to the side. Reconheça seu irmão. Recognize your brother and Ame a sister. ele. Love them. Você não gosta dele aqui na terra, não? You don't like them here? Too bad. Que ruim pra Você vai morar com ele no You're céu a gonna vida live with toda. them in heaven. Diga pro seu vizinho aí, não Tell your precisa neighbor. ficar com raiva de mim não, porque nós vamos morar junto no céu a In vida heaven, toda. we're gonna live together. True. E último, And last, perdoe a si mesmo. forgive yourself. Perdoe a si mesmo. Esse talvez seja o problema da maioria das pessoas, sabia? That is the greatest problem for a lot of us. Elas não conseguem perdoar as outras They cannot forgive others porque não conseguem perdoar a si because they próprias. cannot forgive Em themselves. primeiro lugar, perdoe So a forgive si yourself. mesmo. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, About 2 months ago, eu li um livro de um psiquiatra inglês. I read a book of an English psychiatrist. Psiquiatra, você sabe que é médico de louco, né? You know, a psychiatrist is a crazy people doctor. Eu li um livro de um psiquiatra inglês, o nome dele é Carl Menninger. Or mentally unill is a better word for that. And I Ele read, dizia assim: the author is Carl Menninger. 75% dos meus pacientes He said 75% poderiam deixar o hospital psiquiátrico of my patients hoje could leave the hospital today se if simplesmente they simply believed acreditassem que Deus perdoou os seus pecados. that God had forgiven their sins. Tem gente que não consegue perdoar nem ele mesmo. There are people that cannot forgive themselves. Minha mãe, My mom,
ela dizia assim: She used to say, fulano de tal tem um espírito de comiseração dentro dele. Alguém já ouviu essa palavra, essa frase? Não é? this person has a miserable spirit. É isso mesmo. Ele se acha coitadinho. They think that they are a victim. Ninguém me ama, ninguém Nobody me loves quer. them. Nobody Ninguém me wants them. perdoa, No ninguém one olha pra forgives me. mim. Nobody looks to me. Eu sou pequeno I'm demais. too small. Eu não sei cantar, eu I não don't sei know how to sing. tocar, I eu don't não know- sei pregar, I don't know eu how não to- sei fazer I don't know how nada. to Eu do sou um zero à anything. esquerda. Tu és o que a Bíblia You diz are que what você the Bible é. says you are. E a Bíblia diz que você é um campeão, And the Bible é says um you mais are que vencedor, more than a victor. é um guerreiro de You are a Deus. warrior of E God. toda a armadura de Deus And está every sobre a sua weapon vida, of- e você está Every guardado e armor of protegido. God is over your life and you are E protected. queira o diabo ou não, Willing você the vai devil morar or no not, céu. you will live in heaven. Só quem vai morar no céu, fica de Only pé who's comigo. going to live in heaven. Come with me. Oh, vai. Oh, você é livre. Você é livre. You are free. Você é livre. You are free. Você é livre. You are free. Guarda isso. Keep this to yourself. Jesus já levou sobre si Christ has already carried over todas as him nossas mágoas. all of your hurt, Ele já levou sobre si all of todas as nossas feridas, your hurt, todas as nossas culpas, all of your guilt, todas as nossas all of ofensas, your offenses, todos os nossos pecados. all of your sins. E nos libertou He has delivered us completamente completely na cruz do on the Calvário. cross of Calvary. Em Cristo não há dívida In pendente. Christ there is no outstanding Em debt. Cristo não há culpa, There is no guilt. não há pecado lembrado. There is no remembered sin. Em Cristo há apenas a graça. There is grace. Em Cristo há apenas a There misericórdia, is redemption. a redenção There is e o mercy. perdão de Deus. And there is forgiveness Adore, from God. adore. Eu encerro dizendo, I conclude, estou sentindo o meu espírito aqui I feel the Holy Spirit se comunicando com o Espírito de Deus. communicating with my E o spirit. Espírito do Senhor está dizendo: And the Spirit of God eu is trago saying, cura nessa I bring casa healing nessa in this noite. house tonight. Amen. Eu trago libertação I nessa bring casa deliverance nessa over noite. this house in Jesus' Porque eu name. estou levantando um povo Because I am forte. rising up a Não strong forte people, apenas de palavras, not just from their mas words or their forte lips, na atitude. but in their Não attitudes, forte apenas Not no just agir, in their acts, mas forte no caminhar, but in their walk, no viver do dia a dia. in their day-to-day life. Porque o sangue de Because Jesus the blood of Jesus não apenas apaga o pecado, does not just erase ele sin. já limpou a mágoa, ele já curou a It ofensa, removes every offense, ele já cancelou a culpa every e bitterness, te chama para all viver guilt, uma vida and it calls you livre. to live Quem a quer life viver livre aqui of nessa noite? freedom, and who wants to live Porque a em life of Cristo, freedom meus tonight? amados, Because in Christ, o passado não define mais o que é presente. the past does not Porque define o the sangue present. de Jesus, ele Because the fala blood of mais alto Jesus do que a speaks culpa. louder than guilt. A cruz, ela grita mais The cross forte speaks do que a louder condenação. than the condemnation. Jesus já assinou The Lord a already sua signed absorção nessa noite. his Olha para o seu freedom vizinho, tonight, the contract olha para a tonight. sua vizinha. Look to your Enquanto neighbor, eles vão louvar, and as they você vai praise, procurar três you're going to look pessoas for three people, e vai dizer para eles: you're going to tell them, você é livre agora, meu irmão. free tonight. Você é livre agora, meu irmão. Tonight you are Vai, free. vai, vai. Ei! Eu quero cear nessa
noite? Quantos querem cear nessa I want noite? to participate in communion tonight. Mas para cear nós precisamos fechar isso aqui com chave de ouro. But we need to close this off Nós with the precisamos golden passar a key. régua nesse negócio e acabar com toda a investida do diabo. We need to end every Nós investment precisamos of the agora entrar devil. no mundo espiritual e We need dizer to assim: enter into eu the estou lavado spiritual pelo realm sangue de and say Jesus. we are washed by the Não importa o que blood of aconteceu, Jesus. eu estou lavado It pelo doesn't matter sangue. what happened, I am Não importa o cleansed. que passou no passado, o passado é It doesn't passado, matter eu what agora happened in the sou uma past. nova criatura e I o am sangue now a de new Jesus me creation, purifica. and the blood of Jesus washed me. Mas antes que você saia do seu lugar, But before leaving your spot, e você vai sair do seu lugar, and you're going to leave your spot, eu se fosse você, if I were you, eu vou te dar uma ajuda. I would give you some help tonight. Disfarça Fix que você vai pedir perdão para uns 10, e no meio desses 10 tem alguém que você acha que você magoou, Ask for forgiveness to e who vai lá, abraça you ele have e hurt diga: me perdoa. and say, Mas peraí, forgive antes de você fazer me, or isso. who has hurt you. Mas disfarça. But why? Vai nos 10, Go to about 10 people so it doesn't look para que noticeable. ninguém fique olhando para você. Play it off. Porque tem culto, pastor Silvani, que alguém me procurou no final do culto e falou: pastor, eu fiquei com vergonha de lá pedir perdão. Eu falei: irmão, Because você ficou com vergonha? someone told me before that I was afraid to say Então você sorry to vai nos somebody. 10 hoje. So go to 10 Aqui people em today cima eu acho que eu vou ter que abraçar todo so mundo you aqui. can play it off. Eu tenho que abraçar minha esposa, meu bem. Hoje é noite de libertação na sua vida. Tonight is the night of deliverance. Escuta isso. A gente brinca, mas o negócio é sério. We play around, but it's serious. It is. João 10:10. John 10:10. O diabo veio senão matar, The devil came to rob, roubar, kill, destruir. and destroy. Ele é matador, He is a killer, destruidor he's a destroyer, e ladrão. and a thief. A falta de perdão é um veneno. The lack of forgiveness is a poison. Vou repetir. I'm going to repeat. A falta de perdão é um veneno It is a poison que você toma that you drink yourself, esperando que o outro vai morrer. thinking that the other one is going to die. E quem acaba morrendo no final das contas é And who você. dies at the end of all of it is Mas eu you. tenho uma boa notícia. But I have good news. Jesus chegou primeiro. Jesus came first. Antes de você virar esse copo de veneno And aí before that you e drink this cup continuar of essa poison vida pequena, and medíocre. continue Ó, this tem empresário aqui, vou dizer uma coisa mediocre pra life. você, que vai voar There aqui are nessa noite. businessmen that are going to fly Espiritualmente spiritually e financeiramente. and financially. Pastor, você está falando isso para qual dos empresários? Who are you saying Nessa that igreja to? só tem empresário, In this gente. church we only have Fala, um businessmen. empresário, empresária, só tem empresário We aqui. have Mas você businessmen. vai voar hoje aqui You're porque going to você vai fly liberar tonight perdão. when you Ó, vamos deliver fazer o seguinte: forgiveness. eles vão cantar isso They're aqui. going to sing Você it. vai abraçar You're 10. going to hug 10 E no meio people. dos 10, abraça aquele ou aquela But que in the você midst está of the sentindo que 10, precisa perdoar. E libera o hug perdão the e one that pede you need perdão. to forgive. Vai,